Vamos à exposição da nossa mensagem dessa noite. Nós estamos no último capítulo do livro de Ruth, vamos terminar o capítulo 3 hoje, já entrando no capítulo 4, e assim nós estamos já partindo, irmãos, para o término desse livro tão maravilhoso. Eu convido você, nessa hora, a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 14 a 18, e já emendando no capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Então, Ruth, capítulo 3, versículos do 14 ao 18, e em seguida nós lemos Ruth, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mais deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Boaz subiu à porta da cidade, capítulo 4 agora, irmãos, versículo 1 até o versículo 12. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que aqui estão sentados, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a herança, para que este nome não seja exterminado de entre seus irmãos da porta da casa da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja tu como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém. Irmãos, oremos, pedindo assim a orientação do Senhor Deus. Querido Pai,
Senhor, nós queremos nessa hora, Deus, aprender da parte do Senhor. E, ó Deus, eu sei que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Portanto, eu rogo ao Senhor, anima os nossos corações, para que diante da Tua palavra, Deus, nós possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa-me para a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, fala ao Teu povo, porque nós precisamos ouvir, ó Deus, o Senhor, nós precisamos aprender da parte do Senhor, e nós precisamos, ó Deus, entender o que a Tua palavra tem a dizer para nós nessa noite. Então, ó Deus, te pedimos isso, fala conosco profundamente aos nossos corações. Não deixa, ó Deus, que nós saiamos desse culto sem que o Senhor tenha falado conosco, de forma, ó Deus, tão íntima e pessoal. Em nome de Jesus, ó Deus, te damos glória por tudo e te agradecemos pelo teu santo cuidado. Em nome de Jesus que oramos, pedimos que o teu Espírito, ó Deus, toque os nossos corações e que nós possamos aprender da tua parte. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Até aqui nós temos aprendido que Deus, Ele é soberano, que Deus faz com que todas as coisas convirjam para os seus propósitos, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós entendemos que o Senhor, em sua santa providência, governa todas as coisas, e tudo tem o seu tempo determinado, e tudo está determinado por Deus conforme a vontade dEle. Nós aprendemos no início desse livro, irmãos, de lá para cá nós aprendemos com a decisão precipitada de Elimeleque. Aquele homem que decidiu, por causa da fome em Belém, aquele homem que decidiu deixar a sua terra e morar na terra dos Moabitas. E nós vimos que por causa dessa decisão, houve algumas tragédias, né? Elimeleque acabou falecendo, Quilion e Malom acabaram falecendo também, e aconteceu que depois de um tempo, quase 10 anos em que eles passaram ali, Deus volta a abençoar a terra de Belém, porque a terra estava passando dias difíceis. Então Deus volta a abençoar. Noemi recebe a notícia da bênção de Deus e decide voltar para a sua terra. Esse livro se passa no tempo dos juízes. Era um tempo bem difícil, onde as pessoas faziam tudo conforme o seu próprio coração, os seus próprios desejos. E nós aprendemos como Deus cuida de tudo, como Deus ele move céus e terra para cumprir os seus planos, e como, apesar de toda tristeza, de toda tragédia na família de Noemi, como que Deus cuidou daquela mulher, usando uma moabita chamada Ruth para cuidar dela. Nós vimos no capítulo 2, Ruth saindo de casa, decidindo deixar a tristeza para trás, indo trabalhar, confiando na providência de Deus. Aprendemos, irmãos, que ali ela conheceu um homem chamado Boaz. Esse Boaz que é uma figura do Cristo no Antigo Testamento. Esse Boaz que no capítulo 3 vai se tornar um resgatador. Ele que vai, ali no capítulo 3, depois de todo aquele plano que Noemi, como nós vimos semana passada, aquele plano de Noemi, né, para que Boaz resgatasse tanto ela quanto Ruth. Ruth está ali na eira com Boaz, conversando, e de repente, meio que sem querer, ela pede ele em casamento, e na providência de Deus, Deus usa aquele homem para dizer assim: Ruth, eu tenho que te resgatar. Eu amo muito você. A linguagem parece ser essa. Assim como Cristo disse para nós, a sua igreja. E Ruth diz assim, Boaz diz: olha, mas tem outro resgatador na minha frente. Mas eu vou resolver isso, ainda hoje pela manhã. Então, irmãos, nós aprendemos sobre o Deus que cuida do seu povo nesse livro. Sobre o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que está atento a todas as coisas, o Deus que, por mais que permita que nós passemos um tempo difícil, é o mesmo Deus que está trazendo dias de glória, dias de felicidade. É o Deus que triunfa sobre as tragédias, é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, em nossa mensagem passada, nós terminamos com Ruth na eira com Boaz, e ali houve toda aquela questão que nós vimos de Boaz se comprometer em resgatar Ruth,
mas que ainda havia outro parente resgatador mais próximo, né? Mas que ele disse que resolveria isso o mais rápido possível, né? Por isso, nós terminamos a mensagem da semana passada no versículo 13, dizendo assim: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Seguindo aqui a nossa exposição, irmãos. Aqui no capítulo 3, no restante do capítulo, nós somos informados de que, após aquela conversa pela meia-noite, né, como diz aí o texto, que Boaz se acorda, por volta da meia-noite, Boaz se acorda e descobre que tem uma mulher ali, e eles conversam, entram num acordo, mas Boaz, ele decide fazer o seguinte: Ruth, vamos ficar aqui, vamos dormir. Quando for ainda bem cedo, antes do sol levantar, você vai para a sua casa, né? E aí, pela manhã, eu vou buscar resolver isso o mais rápido possível. E se aquele homem quiser te resgatar, ótimo, ele te resgatará. Mas se ele não quiser, tenha certeza, eu farei de tudo para lhe resgatar. E aí, irmãos, diz o texto aqui no versículo 14, que eles ficaram ali deitados, e antes que o sol se levantasse, eles acordam ainda de madrugada, eles se acordam e Boaz diz assim: não se saiba que veio mulher à eira. A atitude de Boaz aqui é bonita, porque ele não queria que Ruth saísse pela manhã, já o sol iluminando toda aquela terra, né? As pessoas ali trabalhando, e de repente Ruth sai daquela eira ali, de perto de Boaz, e vai para sua casa. Ele não queria que as coisas acontecessem dessa forma, porque poderia ser que, quando as pessoas chegassem no campo e vissem Ruth com Boaz, as pessoas pensassem assim: aquela não é Ruth? Ela passou a noite com Boaz aí, na eira? Ah, essa Ruth é uma interesseira. Essa Ruth veio aqui trabalhar entre nós porque ela é uma interesseira. Tudo que ela quer, como diz aquele ditado, é dar o golpe do baú em Boaz. Então Boaz, ele decidiu o seguinte: Ruth, você vai para casa agora, enquanto as pessoas não estão chegando no campo, né? Eu vou te dar aqui 6 medidas de cevada, você leva para casa e de manhã nós resolveremos tudo isso. Irmãos, a atitude de Boaz em fazer isso por Ruth, não expor ela à vergonha ou ao vexame, sabendo ele também que os moabitas eram um povo que já tinham tido conflitos com o povo de Deus, os hebreus. Boaz decide, irmãos, então tomar uma atitude bonita. E isso nos faz pensar que desde o princípio ele amou muito a Ruth. Ele cuidou dela e ele respeitou ela ao máximo, com um intenso amor. Né? Ao não querer que Ruth ficasse constrangida na frente de todo mundo, nós aprendemos que Boaz não estava interessado por Ruth, no sentido dela ser um troféu para ele. Não era isso que ele pensava a respeito de Ruth. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes, tem filme em que o rapaz faz lá uma aposta com seus amigos, né? E de repente aquela aposta é para ver quem vai conquistar certa moça. E quando ele conquista certa moça, ele sai contando a sua vitória para os seus amigos e sai dizendo tudo o que aconteceu entre ele e ela, né? E depois a moça se torna só um troféu nas suas mãos e nada mais. Ela é descartada como um troféu descartado, de 5ª categoria, né? Mas Boaz não é assim. Boaz não trata Ruth como um troféu descartado. Boaz trata Ruth com amor. Boaz trata Ruth com máximo respeito. Ele diz assim: Ruth, eu não quero que você seja humilhada. Eu não quero que você passe vexame na frente das pessoas. Por isso que eu quero que você vá para casa agora logo cedo, para que ninguém veja você aqui na eira e venha pensar mal de você. Irmãos, isso nos faz pensar o seguinte, né? Isso nos faz pensar o seguinte. Observe isso. Nós, homens casados, como que nós temos tratado nossa esposa?
Nós temos valorizado aquela que se tornou uma só carne conosco? E aí eu faço uma pergunta aos jovens que querem se casar, que estão namorando e querem se casar. Você tem tratado bem a sua namorada? Você tem tratado com respeito a sua namorada? Você tem cuidado da sua namorada? Você tem tratado ela com o máximo respeito a tal ponto dela não passar vexame, né? Dela não ser humilhada por outras pessoas ou ter o seu nome mal falado na boca de outras pessoas? E você jovem que também quer ter sua namorada. Aí vem uma pergunta que é muito importante, porque no namoro e no casamento, essas perguntas que eu lhe faço agora, elas são muito importantes. Porque quando nós queremos casar, nós devemos estar atento a algumas coisas. E a moça que também quer casar precisa estar atenta a isso. Eu pergunto aos jovens solteiros que não têm namorada, mas que querem ter sua namorada, sua noiva e por fim casar. Como você trata sua mãe? Como você trata seus irmãos, suas irmãs, seus tios e tias, suas avós? Como que você trata as mulheres da sua família? Entenda, as coisas começam em casa. As coisas começam em casa. A educação começa em casa. Se nós não temos educação em casa, se nós não amamos nossos parentes, se nós não respeitamos nossos parentes em casa, como nós respeitaremos de forma sensata, justa e honesta as pessoas que estão de fora também? Se nós não respeitamos as mulheres do nosso lar, como que nós respeitaremos as mulheres que estão fora do nosso lar? Como que nós escolheremos uma esposa para nós? Geralmente, homens que não respeitam mulheres são homens com quem as moças precisam tomar cuidado, porque esses homens possivelmente vão tratá-las somente como uma mulher que vai servir para varrer a casa, para lavar a louça, para ter filhos, para ser um objeto sexual na sua vida. E uma mulher não foi criada para ser isso. A mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea, para ela ajudar o homem, mas ela não foi criada para ser humilhada, maltratada, desrespeitada. Pelo contrário, Deus não fez a mulher para ser um troféu para o homem. Deus fez a mulher para ser amada pelo homem, cuidada pelo homem. Por isso, irmãos, tudo isso é importante para que nós entendamos que quando Deus fez a mulher, não foi para ser colocada debaixo dos pés de Adão. Foi para que ela, junto com Adão, glorificasse a Deus em todas as coisas. Como que você tem tratado a sua esposa? Como que você tem tratado a sua namorada? Como que você tem tratado as mulheres da sua família ou as mulheres à sua volta? Nós homens, nós precisamos aprender isso com Cristo Jesus. Nós precisamos dar o valor correto às mulheres que também são imagem e semelhança de Deus, criadas para a glória de Deus. Deus olhou Adão lá no Éden. Adão estava sem um auxiliador. E o que é que Deus disse? Façamos uma auxiliadora para Adão, porque Adão está só. Eva não passou a estar nos planos de Deus porque Adão estava só. Eva sempre esteve nos planos de Deus, porque Deus, ele tem, o plano de Deus é perfeito. Deus não olha para a sua criação e diz assim: olha, está faltando alguma coisa, hein? Óbvio que a forma como Deus trabalha ali no Éden é para nos ensinar, irmãos, que Deus fez o ser humano para viver em comunidade, para viver uns com os outros, amar uns aos outros. Deus é uma trindade, mas Deus fez o homem, irmãos, de forma pactual, e Deus disse: olha, Adão vai ter uma esposa, e essa esposa vai lhe ser uma auxiliadora idônea. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender isso da parte das Escrituras de Deus, como nós temos tratado as mulheres à nossa volta, a nossa família, como que nós temos tratado as mulheres da nossa família, a nossa esposa, a nossa namorada, a nossa noiva, como um troféu, como um objeto sexual, ou como uma pessoa que tem que ser amada, cuidada, tem que ser bem tratada, tem que ser respeitada e tem que ser vista com dignidade, porque ela foi feita com a dignidade que todos nós temos, que é a imagem, a semelhança de Deus. Então amemos as mulheres,
Amemos as mulheres, não da forma que o machismo ou o feminismo diz, porque o machismo e o feminismo são duas vertentes filosóficas que só servem para destruir o conceito de homem e mulher na terra, mas conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos coloca em nosso devido lugar. Então amemos. Observe ainda, irmãos, que antes que Ruth fosse para casa, ainda antes do sol nascer, ainda ali de madrugada, Boaz decide então abençoar Ruth. Você deve se lembrar de que quando Ruth foi a primeira vez trabalhar no campo de Boaz, antes dela ir para casa, ali no capítulo 2, Boaz ele abençoa Ruth. E lá nos versículos 16 e 15 e 17, né? Boaz diz assim para os seus empregados: olha, deixa que essa mulher apanhe aí o tanto que ela quiser, deixa aí que ela vá até as partes que não pertencem aos estrangeiros. Eu quero que ela seja abençoada. E nós vimos nesse capítulo, no versículo 18, que Ruth volta para casa. E quando ela chega em casa, Noemi vê as bênçãos de Deus. E Noemi diz assim: onde que você colheu hoje? E ela diz: olha, o lugar onde eu fui colher foi no campo de um homem chamado Boaz. E aqui Deus começa a mostrar coisas maravilhosas na vida de Ruth, na vida de Noemi, meus irmãos. Aqui de novo, Boaz, que é essa figura do Cristo do Antigo Testamento, ele olha para Ruth e ele diz assim: Ruth, antes que você vá para casa, eu quero que você leve 6 medidas de cevada. Irmãos, isso aqui é um sinal de bênção. Isso aqui é um sinal de cuidado da parte tanto de Deus, quanto de Boaz, que estava sendo usado ali por Deus naquela hora. Então ela volta para casa muito feliz e abençoada com outra feira. Ela já tinha chegado com uma bela feira de cereais. Agora ela volta para casa com outra feira de cereais, dessa vez de forma muito mais abundante. A cena que parece se repetir com aquela, né, do capítulo 2, versículo 18, versículo 16 ao 18. Então, vejamos o que Boaz disse. Ele disse assim aí no versículo 15: dá-me o manto que tem sobre ti. E segura. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Meus irmãos, 6 medidas de cevada significa muita coisa e muito peso. Se no capítulo 2, Ruth voltou para casa com uma sacola com 13 quilos de alimento, agora no capítulo 3, versículo 15, ela está levando para casa, alguns comentaristas vão dizer que 6 medidas de cevada são equivalentes a 27 quilos, outros vão dizer que são equivalentes a 36 quilos. A questão do peso em si, nós não sabemos porque essas coisas mudavam durante o tempo, né? E como as pessoas não tinham essas balanças sofisticadas que nós temos hoje, então não dá para saber bem qual era de fato o peso. O que é importante saber é que era muito cereal, é que a bênção foi duplicada aqui para Ruth, e ela volta para casa muito feliz. Boaz era tão pesado, se você observar o versículo, que diz que Boaz pega o manto cheio de cereal e coloca sobre as costas de Ruth, de tão pesado que era. Agora você deve imaginar aqui que essa mulher não é uma mulher assim, como se diz, franzina, né? Ou uma mulher, como é que eu posso dizer? Uma mulher de porte, não me entenda mal, mas uma mulher de porte físico assim, um pouco mais, que não seja tão robusto, né? Então Ruth, ela tinha um corpo, pelo que a gente está vendo aqui, ou ela era magra e era daquelas mulheres magras, muito forte, ou ela era uma mulher bem forte mesmo, né? Então olha que coisa maravilhosa. Boaz coloca ali 6 medidas de cevada, e alguns comentaristas também dizem que essas 6 medidas de cevada têm um ato simbólico. Que o que Boaz estava fazendo ali, irmãos, era explicando para Ruth: Ruth, você vai para casa hoje com 6 medidas, entendendo isso, que as coisas estão meio caminho andado, mas falta resolver ainda alguma coisa. Observe isso. Na Escritura, o 6
e o 7, alguns números, eles têm um valor simbólico, né? Espiritual e simbólico. O número 6, geralmente na Bíblia, é um número que indica incompleto, né? Então, por exemplo, quando Deus fez o mundo, ele fez o mundo em 6 dias, porém ele descansou no 7º dia. O 7º dia é o dia de descanso, porque Deus olha para a sua criação e diz, tudo é perfeito, tudo está terminado. Então, os planos de Deus são perfeitos, por isso o 7 não terminou no 6º dia. Deus olhou no 7º dia e disse, toda a minha obra é boa, é perfeita, né? Então, 6 aqui, ele tem um ato simbólico de algo que ainda está incompleto. Precisa chegar lá. Curiosamente também, aparentemente não é tão significativo para o nosso texto, mas quando a gente olha para Apocalipse capítulo 13, versículo 18, onde é falado sobre o número da besta, que é 666, ou 666, aquele número que causa tanto espanto para muita gente. Tem gente até tão supersticioso que se tiver a placa da sua casa, do carro, da moto, seja lá o que for com o número 666, já fica assim, eita, e agora? O que é que eu faço? O número da besta está aqui na placa da minha casa. Isso pode ser azar. A pessoa pode pensar assim, só que esse número não tem nada a ver com isso. Esse número não é para nos colocar espanto. Esse número, irmãos, é para nos ensinar algo importante sobre o diabo. Entenda, número 6 é número que significa algo incompleto. Por que é 666? Porque o diabo, ele sempre quer chegar à perfeição de Deus e ele nunca consegue. Ele nunca consegue. É 6 de fracasso. Fracasso sobre fracasso. Por isso, fracasso, fracasso, fracasso. 666. Fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Ele nunca consegue ser igual a Deus. Então, esses exemplos eu coloquei aqui para nos ensinar que o número 6 na Bíblia, simbolicamente falando, significa algo que está incompleto ou imperfeito, conectando com o que Boaz fez com Ruth. A cena aqui quer nos ensinar o seguinte: Boaz está colocando aquelas 6 medidas de cevada, dizendo assim, olha, vai para casa, leve isso aqui, com o entendimento de que as coisas estão meio caminho andado, mas ainda falta algo a ser resolvido. Quando esse algo for resolvido, nós chegamos no 7, que é o número que significa completo, cheio, pleno, né? Então, ela vai para casa com aquelas 6 medidas de cevada, e Deus está nos ensinando assim, que Ruth, você já pode descansar, mas há um descanso que ainda falta chegar na sua vida e na vida de Noemi. Meus irmãos, isso nos ensina que o Senhor Jesus Cristo também nos traz uma mensagem dizendo assim, você já pode descansar a sua alma em mim. Ele disse na sua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa de descanso, ela já acontece, porém, falta um descanso que é completo para a vida do povo de Deus. Por isso, irmãos, o que nós estamos vivendo agora é aquilo que nós chamamos, teologicamente falando, de já e ainda não. Nós já vivemos o descanso de Deus, mas ainda não vivemos aquele descanso longe do pecado. Quando esse descanso chegar, nós olharemos para Deus e diremos, Deus, Senhor Pai, obrigado porque nos enviaste Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós olhamos para a Tua palavra, ela é fiel, nós encontramos descanso em Cristo para todas as nossas fadigas. Obrigado, ó Deus, porque chegamos em novos céus e nova terra e a nossa alma não está mais inquieta. Como dizia Santo Agostinho, a nossa alma está inquieta enquanto não descansa em Deus. Precisamos de um descanso muito mais pleno, embora que nós agora descansemos ainda em Cristo, mas por causa do pecado,
Por causa do pecado, nós muitas vezes nos cansamos novamente. O pecado se torna um fardo. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, leva-me às águas tranquilas, dá-me o descanso que mais preciso. Meus irmãos, como será glorioso quando nós chegarmos em novos céus e nova terra e nós entendemos o texto de Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Mas você já pode desfrutar do descanso que é Cristo Jesus. Você já pode se achegar a Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso, ó Deus, deixar meus fardos que estão muito pesados. E eu preciso que o Senhor me leve a águas tranquilas, porque tudo que eu necessito hoje, ó Deus, é que o Senhor conforte o meu coração, me console, ó Deus. Irmãos, continuando, o texto nos diz que Ruth finalmente chega em casa, de madrugada, e lá estava Noemi, quando ela chega em casa, e parece que Noemi não tinha pregado os olhos durante toda aquela noite. E quando Ruth chega, ela pergunta: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para casa sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E de fato, Boaz não descansaria enquanto aquela questão do resgate fosse resolvida. Nós entramos no capítulo 4 e nós vemos que Boaz se apressa em resolver a questão, aquela pendência que envolvia Ruth e Noemi e o outro resgatador. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala de forma muito maravilhosa no seu comentário a Ruth sobre essa pressa de Boaz. É muito bonito o que ele diz assim: se a precipitação é um mal que devemos evitar, a indecisão é outro que não podemos cometer. A liberdade de decidir é uma faculdade mental na vida humana. Na verdade, somos escravos da nossa liberdade. Não podemos deixar de decidir. Somos como um homem dentro de um bote, correnteza abaixo. Podemos decidir pular do bote ou nadar e ir para a margem do rio. Podemos decidir remar e alcançar um lugar seguro. Podemos fingir que não há perigo à frente e dormir passivamente dentro do bote. Podemos deixar de decidir. Podemos fazer muitas coisas. Só uma coisa não podemos deixar. Nós não podemos deixar de decidir. A indecisão também é uma decisão. E a indecisão é a decisão de não decidir. E quem não toma a decisão, decide fracassar. Boaz estava apressado, mas ele não estava indeciso. Boaz não é como muitos de nós, como nossa esposa ou nossa mãe, quando diz assim: ei, faça aquilo. E a gente diz assim: peraí, calma, daqui a pouco eu vou. Boaz está pensando assim. Bruna já está olhando para a minha cara. Boaz está pensando assim: eu não vou deixar isso para depois. Eu vou esperar pela graça de Deus, mas hoje mesmo pela manhã eu vou buscar resolver isso. O texto diz que ele subiu à porta da cidade, se assentou-se ali, de repente vinha passando um resgatador, e ele diz: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui que nós temos algo para resolver. Né? Então fulano se assenta ali e Boaz expõe diante dele toda aquela questão que precisava ser resolvida, que era sobre a questão da terra de Noemi, né? E que ele era o resgatador, e que se ele não resgatasse a Noemi,
Boaz iria resgatar. Talvez você olhe para o texto, Boaz está lá na porta da cidade, e você diga assim, mas como é que Boaz sabia que aquele homem ia passar por ali? Irmãos, duas coisas importantes sobre a questão da porta da cidade aí, e também sobre os 10 anciãos que Boaz ele chamou para resolver aquela questão. A porta da cidade era o fórum da cidade. Geralmente em nossas cidades nós não encontramos o fórum na entrada. Geralmente é no centro ou em alguma outra parte da cidade. Ali naquele local passava muita gente para lá, entrando e saindo, assim como em nossa cidade, pessoas entram e saem de um lado e de outro, né? Então o fórum estava numa das partes da cidade e Boaz, como aquele homem era uma pessoa conhecida de Boaz, então Boaz possivelmente soubesse que todos os dias aquele homem tinha algumas coisas para resolver e ele vai então ali para frente da porta da cidade no fórum, porque ele sabia que possivelmente naquela hora aquele homem iria passar ali e eles resolveriam aquele caso. Então, irmãos, aqui nesse momento é que Boaz se encontra com aquele homem, que é o seu parente, que é chamado aqui de fulano, que era o resgatador, né? Nós não sabemos se aquele homem era um irmão de Boaz, se ele era um primo, se ele era um tio de Boaz, que era irmão de Elimeleque. O que nós sabemos é que ele era um parente de Boaz e que só existiam 2 resgatadores ali naquele momento, que era Boaz e aquele fulano que o texto fala aqui. Quanto aos anciãos, que diz aqui o texto que Boaz ele chamou 10 anciãos, né? Então Boaz tomou 10 anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e eles se sentaram. Esses anciãos eram os juízes da cidade, os promotores de justiça, eram homens que estavam ali para julgar a causa do povo de Deus, conforme Deuteronômio 16, versículo 18. Então, com essa quantidade de 10 anciãos ou 10 juízes, podia-se resolver aquela causa, aquela pendência ali de Boaz, que Boaz queria resolver, que envolvia Ruth e Noemi. Então, como nós vemos aqui na história, Boaz chama o resgatador e diz... Boaz chama aquele resgatador e ele diz o seguinte, olha, sente-se aqui, vamos resolver algo. Como se Boaz dissesse assim, fulano, eu te chamei aqui para resolvermos uma pendência, né? É o seguinte, depois de você só tem eu como resgatador. E nós precisamos resolver isso porque Noemi tem uma terra, ela voltou de Moabe, pobre, ela não... está passando dificuldades, nós precisamos resolver isso porque nós somos os parentes resgatadores daquelas 2 mulheres. Então, ou você resolve ou você deixa isso para mim resolver. Boaz estava apertando aqui o passo daquele fulano, né? Nós não sabemos o nome desse homem. Nas escrituras, talvez o autor do livro de Ruth não colocou aqui o nome dele para preservá-lo, né, de algum vexame, alguma coisa assim, ou talvez não fosse isso, né, na providência de Deus, o Espírito guiou aquele autor a escrever o livro dessa forma. Para surpresa de Boaz, meus irmãos, olha o que acontece, o parente, o tal fulano, o senhor fulano diz, então tá bom, a proposta parece ser muito boa, eu vou resgatá-la, né? Ele diz assim, que ótimo, trato feito, eu vou resgatar então. Mas é aqui, meus irmãos, que Boaz decide tirar a sua última carta da manga e dizer assim, olha, é o seguinte, você sabe então que no dia em que você tomar a terra da mão de Noemi, você vai ter que tomar a Ruth também como esposa, né? Porque você vai ter que resgatar tanto Noemi, quanto vai ter que casar com Ruth e dar um filho a ela, para que suscite a descendência do esposo falecido dela, que é Malom. Você sabe disso, né? E aí Boaz diz, aí o fulano começa a pensar assim, rapaz, pois não é que é mesmo, né? E aí ele começa então a compreender o seguinte, que na lei do levirato, ou do goel, do parente resgatador,
aquele que casasse com a mulher do falecido, essa mulher que não tinha filhos, ele teria que dar um descendente àquela mulher, e no fim das contas, aquela terra que ele estava comprando, resgatando, não seria mais dele quando o filho nascesse. Seria do filho primogênito de Ruth. Por isso aquele homem agora está dizendo o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, eu não vou querer, porque isso vai acabar atrapalhando aí a minha vida, né? Eu vou acabar ficando sem a terra, mas como você é o resgatador também, Boaz, então decida você fazer, né? Porque para mim eu não poderei resgatar, para que não prejudique a minha terra. Redime tu o que cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo, né? Aquele homem estava pensando também o seguinte: olha, se esse é o caso, eu vou ter que casar com Ruth. E se eu casar com Ruth, eu vou ter 2 mulheres em casa. Entenda isso. Para aquela época, existia a questão da bigamia. Não era aceitável dentro dos olhos de Deus. Mas Deus estava reeducando o seu povo. Por mais que Deus permitisse esses pecados por um tempo, né? Com o passar do tempo, ele foi reeducando o seu povo. Porque Deus não é só um pai que diz que nos ama. Deus é um pai que cria, cuida e nos educa. Por isso, pela sua palavra, ele nos ensina que, né, por isso a palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aquele homem estava pensando assim: olha, eu poderia até ter Ruth como esposa, mas vai entrar um problema aqui, porque no fim das contas eu vou perder a terra, e aquela terra vai ser daquele filho que eu der a ela. Então, para mim não tem muita serventia, né? No caso de Noemi, ele poderia pensar: eu vou resgatar Noemi, não tem como eu dar mais filhos a ela, porque ela está velha. Então, para mim não tem problema cuidar de Noemi. Mas como já entra o caso de Ruth, que eu vou ter que casar com ela para dar um filho a ela, então para mim não dá certo. Irmãos, por que o fulano, além disso, além dessas coisas que eu falei, por que ele não quis comprar a terra também? Observe que algumas lições que nós aprendemos desse texto. Primeiro, aquele homem não quis se comprometer a ter outra família e depois perder aquela terra para o filho de Ruth, que ele teria com ela, como eu acabei de dizer. Porque segundo a lei, a terra ficaria para o filho de Ruth. Então ele está pensando assim: esse negócio não é bom para mim, porque eu vou acabar perdendo no fim das contas. Então é perca de dinheiro. Agora, aquele homem estava pensando mais em si mesmo do que o amor, do que amar a sua família, do que amar o seu próximo. Ele poderia ter feito algo honroso, porque a lei do levirato leva-nos a pensar nisso. Olha, você está fazendo isso por amor à sua família. Não é por mero capricho, é por amor à sua família. Mas ele pensou assim: para mim vai ser perda de dinheiro comprar a terra e depois eu perder a terra. Segundo, ele perdeu a oportunidade de entrar na linhagem do Messias, porque ele rejeitou ser o parente remidor, o parente que cumpriria a lei do levirato para com Ruth. E como nós sabemos no capítulo 4 e Mateus capítulo 1 também, Boaz e Ruth estão na linhagem do Messias, na genealogia. Por mais que aquele fulano não soubesse que ele ia entrar na genealogia, meus irmãos, às vezes nós podemos perder grandes bênçãos por rejeitarmos pequenas coisas que Deus está colocando diante de nós. Às vezes as pequenas coisas, ela tem um valor muito maior lá na frente do que nós imaginamos agora no presente. Então, às vezes nós rejeitamos o que é mínimo em troca, pensando assim: eu queria que fosse algo muito maior, que me desse muito mais lucro. E aí nós rejeitamos. Só que nós esquecemos, assim como Esaú esqueceu de que se ele não tivesse... Você sabe a história de Esaú e Jacó, né? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó por causa de um prato de comida. Olha só que atitude absurda. Ele não pensou assim: eu vou ser o sucessor do meu pai, de Isaac, que é filho de Abraão, um homem conhecido dentro do povo de Deus.
Esaú perdeu a grande oportunidade da vida dele, de entrar na linhagem do Messias, de ser o precursor de Abraão e Isaac. Porque ele não quis isso, ele desprezou o que era melhor para a vida dele. Ele pensou como esse fulano aqui, direito de primogenitura, isso é bobagem, isso é muito pequeno para mim, diante de tudo que está diante de mim, né? Então tá bom, Jacó, eu vendo aí, mas eu estou morrendo de fome, então me dê um pouco desse seu cozido vermelho aí, dessa sua comida vermelha. E ele come, se satisfaz e perde o seu direito de primogenitura e perde os direitos que ele teria caso ele não tivesse se vendido dessa forma tão absurda como ele fez. Aqui o fulano está dizendo assim, eu não quero me casar com Ruth, para mim não tem muita importância isso, né? Eu não vou sair ganhando no fim das contas nisso. Às vezes a gente pensa assim também, eu não vou querer isso, porque isso para mim não tem muito valor. Mas observe, aquele homem poderia ter feito algo que era muito honroso. Ele ia honrar a sua família, ele ia demonstrar o amor ao seu próximo, um amor que está além do egoísmo. Mas ele foi egoísta e ele pensou assim, para mim não vale a pena, né? Por isso, irmãos, às vezes os pequenos gestos são os que nos garantem bênçãos maiores, as quais nós nem imaginamos quais sejam da parte de Deus, pois não temos noção do que Deus tem reservado para o nosso futuro. Por isso a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aí nós lemos que no versículo 7 e 8, diz assim, este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado e deu a Boaz. Apesar do fulano não querer cumprir a lei do levirato, ele cumpriu a lei do descalçado, né? A lei do descalçado, meus irmãos, não é em si uma lei, era o que acontecia caso o levir, ou o cunhado, ou o goel não quisesse resgatar aquela mulher que perdeu o seu marido e não teve nenhum filho com ele e é da sua família, né? A lei... essa questão aqui do calçado nos ensina que a ideia de tirar as sandálias é que isso sinalizava que aquele homem estava tirando os seus direitos e dando àquele outro resgatador. O que o fulano está dizendo aqui é, Boaz, eu pego os meus direitos de possuir aquela terra, de pisar naquela terra e ser minha, e estou passando para você. Então, eu sofro essa vergonha, esse vexame, e eu serei conhecido como o homem da casa do descalçado, porque para mim não vale muito a pena essa questão toda aí. Então, cumpra você o que você tem de cumprir, né? A lei do calçado, ela trazia, quando se tratava da esposa do falecido, ela tinha que cuspir na face do seu cunhado e dizer, é assim que se faz ao homem que não quer suscitar descendência ao seu irmão. Porque ele não ama, não está demonstrando tanto amor pelo seu irmão. E é assim que ele ficará conhecido, como indigno, como aquele que não tem mais direito a nada do seu irmão, como aquele que vai ser conhecido como o homem da casa, a casa do homem descalçado, do homem indigno, né? E ali ele vai para casa de pés descalços, né? Então, com essa decisão, Boaz se torna o resgatador de Ruth, conforme a lei, porque o homem não quis resgatar, como a gente viu no texto, Boaz disse, olha, depois de você, só tem eu. Então vamos resolver isso hoje, porque eu quero resgatar Ruth, eu quero casar com ela, mas se você não quiser, eu vou fazer isso agora. E o texto diz que Boaz ali na frente de todo mundo, versículo 9 e 10, diz assim, irmãos, diz assim, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, olha o ato bonito dele aqui, para suscitar
o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Boaz está dizendo assim: eu estou fazendo por Ruth o que o fulano não quis fazer. Eu estou agora me casando com Ruth para suscitar, para dar um descendente a ela. E eu não me importo se a terra, no fim das contas, vai ser daquela criança. O que é mais importante aqui é que eu amo Ruth e eu amo aquela mulher que é Noemi, que é da minha família. A minha família é muito mais importante do que uma terra, do que um pedaço de terra, do que tudo. A minha família tem um valor máximo para mim, é isso que Boaz está dizendo. Eu estou fazendo isso por amor e não por interesses egoístas. Eu estou fazendo isso porque é isso que a lei de Deus nos ensina a fazer. Amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nessa cena, vemos que Boaz oficialmente se casa com Ruth. Quanto à questão do casamento, nós veremos no próximo domingo, né? E os anciãos aqui veem essa questão dele se casar com Ruth, uma moabita, uma gentia, com bons olhos, e todo o povo fica feliz com aquela atitude. Lembre-se, Boaz já tinha falado o que a respeito de Ruth. Toda a cidade sabe que tu és mulher virtuosa, aí no capítulo 3, versículo 11. Todos sabem que você é uma mulher virtuosa, e o que compete a mim fazer, eu farei, mas farei conforme a lei. Por isso ele acorda de madrugada com Ruth, dá as 6 medidas de cevada para ela, mas quando chega de manhã ele vai para o fórum, resolver aquela questão. E no fórum, ali na porta do fórum, ele diz, o fulano, o parente dele vai passando, ele diz: fulano, vem cá que nós temos que resolver algo. Ele explica o que tem de resolver, o fulano diz: olha, eu vou comprar. E aí Boaz diz: mas você sabe que se você comprar a terra de Noemi, resgatar ela, você vai ter que casar com Ruth e dar um descendente a ela para que possa suscitar o nome do falecido esposo dela, né? E aí ele diz: então para mim não dá certo. E Boaz então diz: então eu vou fazer isso. E eu faço. Todos aprovaram essa atitude de Boaz, inclusive de casar-se com Ruth. E aqui o texto diz que todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente como a casa de Pérez que Tamar teve de Judá. Pela prole que o Senhor te der desta jovem, ou seja, pelo filho que Deus lhe der desta jovem mulher. Então, com relação ao casamento deles, irmãos, nós veremos na próxima mensagem. E aí Deus tem algo a falar que é aos nossos corações, que é muito sublime com relação ao casamento, com relação à família, com relação à graça de Deus, o amor de Deus por cada um dos seus filhos. Quero então, irmãos, terminar hoje com algumas aplicações de tudo que nós aprendemos nesse texto para a nossa vida, para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. E para que tenhamos uma comunhão ainda mais abundante com Deus. O resumo de tudo que nós aprendemos, irmãos, é que a família é algo muito importante. Nós vimos isso desde o capítulo 3 até aqui. Boaz deu valor a isso, por isso ele estava resgatando Noemi, Ruth, não se importando no fim das contas se a terra não ia ficar para ele, porque a terra seria do filho de Ruth. Ele se importou com a sua família. É isso que o livro de Ruth, essa é uma das mensagens grandiosas do livro de Ruth, o valor da família. O conceito de nome e família aqui nesse livro é muito forte, porque ele nos ensina o sentido daquilo que realmente tem valor para nós. Então Boaz foi paciente, foi amoroso, foi cuidadoso, apressado, mas não desleixado na questão do resgate de Ruth e Noemi. Ele demonstrou que se importava com aquelas duas mulheres. Se ele quisesse não fazer nada por elas, ele não tinha feito. Porém, como bom servo de Deus, ele decidiu: olha, isso é por amor. Isso não é por ganância, é por amor. Por isso, irmãos, o texto diz, de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que o amor é paciente.
O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, nem se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque é isso que é amor. É isso que é o amor. É esse o amor que Deus teve por nós. O amor que tudo espera, tudo sofre, tudo crê. O amor que é benigno, o amor que não arde em ciúmes. O amor que não tem soberba. O amor que não se conduz inconvenientemente. Mas um amor verdadeiro, puro, justo e santo. Que nós tenhamos este mesmo sentimento de amor para com o nosso próximo, para com a nossa família, para com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos de tudo que nós vimos até aqui, irmãos, é que nessa história nós podemos aprender sobre descanso. E quem é o nosso verdadeiro descanso, como nós vimos, é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Hoje você pode, pela fé, em oração, ir ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de descanso. Eu ouvi falar que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave, ó Deus. Mas os fardos do mundo são muito pesados. O jugo do mundo, ó Deus, é escravizador. Eu preciso do Senhor. Deus, hoje na minha família está uma tragédia. E todas as coisas que eu olho ao meu redor, Deus, me trazem um fardo muito pesado. Ó Deus, eu olho para as situações, na igreja, no meu trabalho. Ó Deus, e tudo para mim se torna um fardo. E Senhor, eu preciso descansar. Me dá descanso. Meus irmãos, vá a Cristo. Pela fé, vá a Ele em oração. E diga: Senhor, me dá descanso, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Pode ter certeza disso. Aquele que é o nosso verdadeiro descanso, Ele não só será esse descanso, Ele será muito mais. Ele se tornará o nosso resgatador, o nosso Goel, aquele que nos resgata, irmãos, do pecado, da injustiça, daquilo que o mundo tem feito em nossa vida. Então busque a Deus, clame ao Senhor e Deus será o teu descanso. Por último, irmãos, por último, essa semana nós começamos a assistir uma série chamada This Is Us. This Is Us, eu acho que significa Isto é Nós, né? Nessa série, num dos momentos da série, um médico que faz o parto lá de uma mulher que tem trigêmeos, que acaba perdendo um dos trigêmeos, ele dá a notícia para o pai, né, o esposo daquela mulher, que ele tinha perdido um dos filhos naquele parto, e ele ali tenta consolar aquele homem. E uma das frases daquela série me chamou a atenção, que o médico diz para aquele homem. Porque no fim das contas, ele acaba que, no lugar do filho que faleceu, ele acaba adotando uma criança que tinha acabado de chegar. Eu não vou dar tanto spoiler, porque quem for assistir, né? É uma coisa muito bonita, porque envolve adoção, envolve amor. E aí o médico olha para aquele homem e diz assim: não há um limão tão azedo que não possa fazer algo parecido com a limonada. Você pegou o limão mais azedo que a vida lhe deu e transformou numa limonada. Assim se resume o livro de Ruth. Deus nos deu um limão, irmãos. Às vezes Deus nos dá um limão muito azedo. E a gente pergunta assim: Deus, por que o Senhor está me dando isso? Se isso é tão ruim de chupar. Se eu fico fazendo caras e bocas com isso. Mas Deus deu um limão azedo para Noemi e Ruth, principalmente para Noemi, para ele explicar o seguinte: olha, agora eu quero que você coloque aí, que você chupe esse limão e sinta como ele é azedo. Mas eu quero que você entenda que desse limão que é tão azedo, dele pode ser feita uma bela limonada. Hoje você pode estar assim, chupando o limão mais azedo que Deus já lhe deu.
e está pensando, por que Deus quer que eu prove isso, se isso é ruim? Por que Deus quer que eu fique fazendo caras feias, sentindo dores? Por que Deus está fazendo com que eu prove esse tipo de coisa? Mas irmãos, espere um pouco. Não sejamos tão apressados em pensar que Deus não nos ensinará o que fazer com aquele limão no fim das contas. Porque depois da gente entender o que é o limão, Deus vai dizer, desse limão você vai fazer uma limonada. Eu me lembro, uma vez a irmã Rose, eu acho que acredito que esteja assistindo, a irmã Rose e o irmão Sebastião, uma vez nós estávamos reunidos com eles, depois de uma devocional, e a irmã Rose fez uma limonada, eu lembro até hoje disso, e nós nos alegramos com aquela limonada de tão maravilhosa que estava, né? Gelada, de um jeito que nunca tinha tomado uma coisa tão boa, igual aquela limonada. Sabe, irmãos, aquela limonada nos fez sentir alegres. Assim como quando Deus ele diz assim para nós, olha, você hoje está com limão na mão, agora você vai abri-lo, vai chupar. Eu quero que você entenda o que é o limão, mas eu quero que você entenda que desse limão, eu que sou Deus, eu posso fazer algo muito melhor com ele. Algo que mostra um sentido glorioso, apesar dele ser amargo, apesar dele ser ruim de mastigar, ruim de chupar, alguma coisa assim. Então, nós devemos entender isso, que Deus está fazendo com que todas as coisas sirvam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. E que no fim das contas, irmãos, nós descobrimos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, quando Cristo voltar. Aguarde em Deus, confie no Senhor, descanse em Deus, descanse em Cristo, agora mesmo. Confie no Senhor com todo o seu coração e saiba que não há um limão tão azedo no qual Deus não possa lhe ensinar a fazer uma boa limonada. Sabe? Quando você fizer aquela limonada boa, você vai entender isso. Nós estamos sentados em nossas cadeiras, num belo dia de sol, contemplando a gloriosa criação de Deus e contando um para o outro as bênçãos de Deus na nossa vida, como que Deus cuidou de nós, como que Deus foi o Senhor da história no meio de todo o caos, no meio de todo o caos. Que Deus te abençoe, que você tenha descanso em Deus, porque Ruth e Noemi já estavam conseguindo descansar agora, mas um descanso melhor estava por vir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus cuide da sua vida dia após dia.